Oi, gente. Um prazer estar aqui para falar desse tema tão querido aí, né? A todos os assinantes e eu do blog, a gente já teve sessão Cinemateca sobre o Scorsese, a gente está sempre falando dele e tal. E maior alegria poder falar sobre essa série. Em inglês chama Mr. Scorsese, e no Brasil, por alguma razão, virou o lendário Martin Scorsese. Tudo bem, né? Falando rapidamente da série, eu vou dar um panorama aqui, depois vou abrir direto para a gente discutir, né? É uma série em 5 episódios, dirigida por uma cineasta muito talentosa que é a Rebecca Miller, né? A Rebecca Miller, ela vem de uma família muito talentosa também, né? Ela é filha do dramaturgo o Arthur Miller e ela é filha da Inge Hogarth, que era uma mega fotógrafa da agência Magnum e tal. Quer dizer, a mulher já vem de uma família aí absurda, né? Ela é uma excelente cineasta e é casada há muitos anos com o Daniel Day-Lewis, né? Que trabalhou com o... Fez 2 filmes, se eu não me engano, né? Fez A Época da Inocência e fez Gangue de Nova York com o Scorsese. Essa série dela é uma série dividida em 5 episódios e a maneira... o que eu estava lendo primeiro sobre a série é que a Rebecca Miller estava atrás do Scorsese há anos para fazer essa série. Ele topou que ela fizesse a série, deu como um cara que ama cinema e é um cara democrático, né? Deu ampla liberdade para ela falar o que ela quisesse e abriu os arquivos dele inteiramente, né? Diz que não teve nenhum tipo de controle do que ia ser falado, não ia ser falado. Scorsese é um artista, né? Ele entende que, da mesma maneira que os estúdios também travavam essa batalha com ele, né, pelo conteúdo, digamos assim, né, pelo corte final, ele não ia dar uma de estúdio, né, e ele deixou a Rebecca Miller completamente à vontade. Então, quem viu a série, vê lá o Scorsese falando coisas que ele não fala normalmente, né, sobre os problemas dele com droga, o problema dele com a família, os problemas dele com depressão, os casamentos fracassados, que não foram poucos, né, foi casado várias vezes e tal, tem... Então, assim, é muito bonito ver o Scorsese falando, né, sobre a vida dele de uma maneira que, assim, todos os livros sobre o Scorsese e tal, em que ele participa, né, conversas com o Scorsese, os livros de entrevistas com Eric Lacks e tal, são muito centrados nos filmes dele mesmo, né, e o que eu achei interessante dessa série, que a série consegue falar da vida do Scorsese sem sair do tema filmes, né? Porque a vida do Scorsese, ela, é, os filmes dele refletem os maiores interesses da vida dele. Quais são os 2 maiores interesses da vida do Scorsese? Eu diria que são dois, eu acho. Eu acho que são religião, em primeiro lugar, né? E seres humanos colocados em situações, digamos, tensas, né? A brutalidade do dia a dia, a brutalidade de uma. Deixa eu só desligar aqui meu celular, por favor, desculpe. Essa violência de uma maneira geral, né? Não violência no sentido só de tiros, de sangue e tal, mas pessoas colocadas em situações é, difíceis, das quais elas têm que sair e que muitas vezes elas têm que é, digamos, se transformar, né, para sair daquelas situações. E muitas vezes isso envolve brutalidade, envolve violência, como Taxi Driver, como tantos filmes do Scorsese, né? Agora, a ligação dele com a religião é super importante, claro, né, uma coisa fundamental nos filmes dele, mesmo nos filmes que, na teoria, não são religiosos, né? Claro, a gente tem lá o Kundun, né? A gente tem o Silêncio, a gente tem, claro, a Última Tentação de Cristo, mas quando você vê filmes como Toro Indomável, como Taxi Driver, é impossível você não sentir o peso, né, das questões maiores da vida, né, de personagens que estão ali buscando alguma coisa, né, de personagens muitas vezes sozinhos, solitários, né. Os personagens principais do Scorsese são basicamente pessoas solitárias, né, seja o Robert De Niro no Cassino, né, ou o Ray Liotta no Goodfellas, né, eles até fazem parte de um círculo ali, né, muito o Scorsese adora essa coisa, né, dos grupos, né, que se formam ali, né, mas em quase todos os filmes dele você tem isso, né, você tem o centro familiar do Toro Indomável, né, o
O Taxi Driver é uma coisa um pouco bem mais isolada, mas quando você vê Cassino, quando você vê Goodfellas, quando você vê Gangues de Nova York, né? Eles são filmes sobre grupos de pessoas, os Infiltrados, né? O Lobo de Wall Street, né? Eles são filmes sobre grupos seletos de personagens e você é arremessado naquela realidade lá que o Scorsese criou ali. Mas esses personagens principais, mesmo estando dentro desse grupo, eles são personagens solitários, né? Eu não consigo lembrar de um buddy movie, né? Buddy movie, esses filmes de dupla, assim, né? Do Scorsese, né? Eu não consigo lembrar de nenhum filme do Scorsese, não consigo pensar, assim, que os personagens sejam gregários, né? Eles estão sempre em conflito ali, às vezes, internamente dentro do seu próprio grupo, né? Acho isso sensacional. A gente vai falar bastante aí sobre os filmes do Scorsese. A série é dividida em 5 episódios e a Rebecca Miller, na minha opinião, fez um trabalho muito legal, muito inteligente, né, de misturar a cronologia da vida do Scorsese com uma certa cronologia das obras dele, né? Então não tem grandes pulos temporais, tipo, não tem, vou falar de um filme dos anos 90 bem no início, né? Ela meio que se atém ali a uma ordem cronológica dos filmes e vai contando a vida do Scorsese, né, e como as questões da vida dele, né, impactaram os filmes dele. Então, a cinefilia, né, a coisa da religião, como eu falei bem no início, né, o início dele lá na faculdade de cinema como um cara meio deslocado, né, meio não, completamente deslocado ali, né, naquela NYU, né, New York University, né, de meio que filhinho de papai e tal, e você tinha um pobretão lá da Little Italy, né, que veio de uma turma meio barra pesada e tal, fazendo um tipo de cinema muito pessoal ali, né? E também o que eu achei muito interessante porque hoje a gente tem a figura do Scorsese como um baluarte do cinema americano, um cara, putz, acima de qualquer. Todo mundo ama o Scorsese, né? E eu acho que fica claro no filme que não foi sempre assim, né? Ele sempre teve o respeito dos pares dele, mas ele sempre foi um pária em Hollywood, né? Ele fala isso. Ele fala, pô, ele fez Toro Indomável, um dos maiores filmes já feitos e tal, na mesma época que rolou o Portal do Paraíso, do Michael Cimino, né? Quer dizer, o filme que destruiu quase a nova Hollywood ali, e ele fala, eu fui meio junto com isso, né? E ele fala bastante até do desconforto que ele sentia em Hollywood, né? Quando ele vai para Hollywood ali para é, tentar sobreviver, né? Tentar fazer uma carreira e tal. E ele percebe que aquela coisa de ir em festa, aquela coisa meio beijamão ali, hollywoodiano, não era para ele, né? E ele depois volta para Nova York e ele sempre foi meio um peixe fora d'água, né? Outra coisa interessante que a série, ela não revela, mas ela deixa explícito, e para muita gente eu tenho certeza que foi uma surpresa, é como o Scorsese demorou a ter sucessos de bilheteria, né? Todos esses filmes grandiosos que a gente curte do Scorsese, os primeiros, né, The Taxi Driver, Toro Indomável e tal, eles foram filmes que não foram bem de bilheteria, né? Ele só começa a ir bem de bilheteria ali com Cabo do Medo e depois, claro, quando ele estabelece a parceria dele muito, muito interessante com o Leonardo DiCaprio, né? Que sai da série como um cara absolutamente genial, né? Um cara, um moleque assim, que desde o início da carreira tinha uma noção da fama dele, do que ele poderia fazer com essa fama, né? Como é legal a gente ver o DiCaprio falando, putz, o sonho dele era trabalhar com o Scorsese e ele vai e põe todo o apelo dele de bilheteria em prol de arrecadar dinheiro para os filmes do Scorsese, né? Quer dizer, que bom que esse cara teve, o Scorsese teve um De Niro durante tanto tempo, né? Que não era exatamente um galã de bilheterias e tal, mas possibilitou ao Scorsese fazer grandes filmes, inclusive sugerindo alguns, né? O próprio Scorsese fala que o Toro Indomável foi uma sugestão do De Niro, né? E depois, na segunda fase da carreira dele, quando normalmente os cineastas penam mais para fazer os filmes, ele tem o Leonardo DiCaprio como um aliado ali, e acontece o contrário, né? Ele começa a fazer os filmes mais caros que ele já fez na vida dele com a ajuda do Leonardo DiCaprio. Então é muito bonita essa dinâmica assim da vida do Scorsese, né?
A gente vou abrir já já para gente falar aqui, mas as entrevistas são sensacionais, né? Elas são as entrevistas com os pais de arquivo, né? As cenas de arquivo lá dos filmes que ele fez com a pai e a mãe. A mãe é uma grande figura, né? Aparecia nos talk shows e tal, como ele incorporava a família também nos filmes. Aqueles amigos dele de infância são absolutamente hilariantes, assim, né? E você vê aquelas entrevistas, e é impossível você ver aquelas entrevistas e você não imaginar que o- os primeiros filmes dele, os filmes que lidam, né, como é que é em português, o Mean Streets, é Caminhos Violentos, eu acho, não me lembro como é que é em português, é, como aquilo é um retrato fiel daquele cenário ali, né, da Little Italy, né, de Manhattan ali, né, com aqueles caras meio perdidos na vida, né, o Johnny Boy lá, o personagem do De Niro, inspirado naquele amigo dele que aparece que dá entrevistas, que é muito engraçado, assim, que parece um personagem no filme dele, né, muito legal isso, né, a gente não sabe onde que o personagem começa e onde que o personagem fictício começa e onde que o verdadeiro acaba, né? Agora, para mim, o grande destaque das entrevistas é a Thelma Schoonmaker, né? É a editora dele acho que se não me engano, desde Touro Indomável, né? Que assim, qualquer um que gosta de filme, que gosta de cinema e que gosta do ato de filmar, né? Vendo a Thelma Schoonmaker falando de determinadas cenas e de como o Scorsese como ele faz o bloco da cena, né? O que é bloquear uma cena, que eles chamam, né? Block the scene. É como ele encena, né? Como ele põe a câmera em relação aos personagens e às pessoas que vão aparecer. Isso o Scorsese é absolutamente genial e é um cara que tem As pessoas acham assim, nossa, o Scorsese é um cara que cria muito no set. E não é, né? Ele cria antes, né? Porque quase todos os filmes dele são com storyboard, né? Que ele desenha, né? Muitos outros grandes diretores faziam isso, né? O Kurosawa famosamente tinha muito storyboard, né? O Hitchcock gostava muito de usar também, quer dizer, é uma coisa assim, o cara antevê, o cara tem a ideia da cena, né? Tem muito diretor que chega na hora lá com os atores, né? Vamos fazer aqui um improviso e tal, sei lá, penso num John Cassavetes, por exemplo, né? Os diretores da Nouvelle Vague, eles não são caras que ficavam uma semana pensando com onde eles iam botar a câmera, até porque eles filmavam em salas de estar e na casa das pessoas, né? Então não era uma coisa tão controlada assim. O Scorsese não, ele é um cara que já tem a cabeça, já tem o filme inteiro na cabeça antes de começar a filmar, né? Então é incrível assim a gente perceber, ouvir até umas com o Maker dizendo, não, esse aqui ele queria um plano assim, com o fundo desfocado para mostrar o isolamento do personagem. E aí aqui ele ia fazer uma pan assim que a câmera ia sair do campo de visão. Sensacional, né? Aqueles trechos dela comentando sobre as cenas do Touro Indomável, como eles filmaram as cenas de boxe, aquilo ali para mim, aquilo ali é o auge da série inteira, né? Porque é, aquilo ali é o Absolute Cinema, né? Eu acho que até é o nome do episódio, né? O cinema absoluto, aquilo ali, né? A dificuldade técnica de fazer aquelas imagens, né? É, eu vou abrir aqui para a gente discutir, mas falar um pouco rapidamente, sobre por que são tão difíceis fazer aquelas cenas do Toro Indomável, né? O Vitória Indomável é um filme rodado em 1979 e 80. Você não tinha nem na época câmeras automáticas, né? Você não tinha câmeras, por exemplo, que tinham foco automático ou fotometragem, medição de luz automática. Era tudo na mão, né? Então, uma câmera, você tem o foquista, o cara que faz o foco, né? Você tem o cara que movimenta a câmera, o cara ou a mulher, né? Que movimenta a câmera, o técnico ou a técnica, né? E você tem a pessoa que opera o obturador da câmera, né? O que é o obturador da câmera? É a quantidade de luz que entra na câmera. Ele abre ou fecha o diafragma da lente, né? Então, assim, na verdade, você tem três pessoas trabalhando ao mesmo tempo, né, para fazer uma cena. E aí você tem cenas, e até uma com o Maker estava falando, que misturam cenas em câmera lenta ou câmera rápida, né, com mudanças de foco e mudanças de diafragma, né? Mudança do diafragma,
que acontece? O que que acontece? Quando você abre muito, quanto mais aberta uma lente, né, quanto mais luz entra numa lente, o fundo tende, quanto maior uma lente, desculpe, tá? Uma lente tele, por exemplo, o fundo tende a ficar desfocado. Quanto menor a lente, significando uma lente mais grande angular, o fundo tende a ficar todo em foco, tá? Mas quanto mais aberto, quanto mais fechado o diafragma da lente, o fundo vai ficando mais em foco. Tá? Geralmente, quando você quer desfocar um fundo, por exemplo, esse meu fundo está desfocado aqui. Isso é digital, isso não tem nada a ver. Mas se eu quisesse fazer isso aqui numa lente analógica, o que que eu faria? Eu abriria muito o obturador, né? Deixaria ele com uma abertura muito grande e ele desfocaria o fundo, dá essa sensação de que a pessoa que está em foco, ela está um pouco separada do fundo. Agora, vocês imaginem a dificuldade de fazer as cenas de boxe com os caras correndo na frente da lente, indo para frente e para trás, e ainda tendo que mudar a velocidade da câmera. Por quê? Câmera lenta naquela época não era que nem hoje. Hoje você pode fazer câmera lenta de qualquer coisa. Qualquer iPhone faz uma câmera lenta. Naquela época, para você fazer uma câmera lenta, você tinha que rodar o filme numa velocidade muito maior do que 24 quadros por segundo, né? O filme roda 24 quadros por segundo e ele, digamos, ele grava ali o mundo como ele é, digamos assim, na velocidade normal. Se você grava 48 quadros por segundo ou 72 quadros por segundo, né? Ou seja, você está gravando mais fotogramas por segundo. Quando você exibe esse filme a 24 quadros, ele vai ficar com uma câmera lenta, né? Então, assim, além do foquista, da pessoa que muda o diafragma, né? E da pessoa que movimenta a câmera, você tinha que ter uma pessoa também para mudar a velocidade da câmera, né? E quando você muda a velocidade da câmera, se você dobra a velocidade da câmera de 24 para 48 quadros, você tem que abrir você tem que abrir mais o diafragma também. Então é uma coisa totalmente coordenada, né? Quando a Thelma Schoonmaker ela tá falando daquela cena em que ele está lutando contra o Sugar Ray Robinson, né? E tem uma câmera lenta que é lento e depois no meio ele fica numa velocidade normal, a dificuldade técnica para fazer aquilo ali é uma coisa absurda. Você precisa de quatro pessoas mexendo na câmera ao mesmo tempo. Isso tem que ser tudo coordenado com o ator, com o cara que está, com o diretor, né? É uma coisa que hoje é tão simples para fazer, porque hoje basicamente você consegue simular todos esses efeitos digitalmente, você consegue diminuir velocidade, você consegue fazer tudo. Em 1980 você não conseguia. Então, assim, é de arrepiar até uma Schoonmaker falando disso, né? E assim, dá para entender por que aqueles caras passaram semanas, né, fazendo essas cenas do boxe, né? E como a paciência que o De Niro teve que ter, né, para ficar repetindo literalmente centenas de vezes, às vezes, né, uma cena ou outra, porque é tudo analógico, tudo é, nada digital. Se o cara erra o foco, se o cara erra a velocidade, se o cara erra coisa, para você consertar depois, é, tonalidade, ainda você consegue. Agora, velocidade, foco, em 1980, galera, não tinha como. Você errou, errou, entendeu? Tinha que fazer isso de novo. Então, é muito bonito, né? É muito bonito o Scorsese falando dos planos sequência, como ele pensava nos planos sequências, como ele imaginou a cena da luta do Jake LaMotta, como ele fez aquela cena imitando a cena do chuveiro no Psicose, né? Como ele fez as cenas de planos sequências aquela famosa cena do Copacabana lá, né? Dos bons companheiros. Ou seja, na boa, eu vi duas vezes a série já. Quem gosta de cinema é para ver sempre, assim, porque é uma coisa. É, é uma lição atrás da outra. E não é chato, né? A série nunca é chata. Ela nunca é tediosa, ela nunca fica nessa coisa da técnica e tal. A técnica está sempre a favor do storytelling, da narrativa, né? Não é uma técnica asséptica, não é uma técnica, puta, eu vou fazer aqui um plano de sequência de 1 hora porque eu sou foda e eu posso fazer. Não tem. Se ele vai fazer um plano de sequência é porque tem uma razão daquele plano de sequência existir. Se o corte vai ser de um jeito ou do outro, é porque existem razões para aquilo acontecer, né? Só para encerrar aqui, para a gente passar aqui para nossa conversa, a única coisa que me deixou chateado no filme, na série, é que eles não falaram muito,
de uma coisa que eu acho muito brilhante no Ilha do Medo, né? É o Shutter Island, é Ilha do Medo, né? Ilha do Medo? Acho que é. Que é o filme baseado no Dennis Lehane, em que até uma Schoonmaker e o Scorsese, quando vocês assistirem esse filme, eles erram propositalmente cenas, edições de cenas. Você tem cenas fora de sync. Quando você assiste esse filme, o filme é narrado, digamos, no tempo presente. Assim, algumas cenas são vistas pelos olhos do Leonardo DiCaprio, né? Não vou dar spoiler aqui. Leonardo DiCaprio tem problemas e tal. As cenas que são, digamos, fictícias ou que são imaginadas, elas têm erros grosseiros de edição. Erros assim, quem fazia isso muito, e eu na época até escrevi que eu achava que esse filme era uma homenagem ao Samuel Fuller. Samuel Fuller fazia isso direto, né? Quando ele queria dar um clima onírico, lúdico para as cenas dos filmes dele, ele criava coisas assim que você falava, pô, peraí, o cara tava com o garfo na mão direita, de repente tava na mão esquerda. No Ilha do Medo tem isso direto, assim. E isso é uma coisa que eles não exploram, assim. Mas também não deu tempo, eu acho, né, para explorar absolutamente tudo. Tem alguns filmes até que, felizmente, eles nem citam, né? Acho que o único filme que eles nem citam é a Invenção de Hugo Cabret, né? Que não é nem passa por esse filme, né? E os últimos, assim, eu gostaria de mais tempo pro o Lobo de Wall Street, né? Que eles falam muito do sucesso do Lobo de Wall Street, mas eu acho que é um dos melhores filmes do Scorsese, assim, um dos mais bem filmados, assim. Mas no geral é alucinante. Não posso esperar para sair logo o DVD ou o Blu-ray disso aí com extras, porque, putz, isso aí vai ser um deleite, né, para qualquer um que gosta de filmes. Galera, vou abrir aqui para a gente conversar, então. Vamos lá. Wilana, já começa com você. Vai lá. Boa noite, a quem é de boa noite. Era isso que eu ia te perguntar, assim, porque por mais que eles o último episódio eles falam muito rápido dos filmes, eles não citam o Cabré, aí dá a impressão de que foi algum, sei lá, algum bloqueio de liberação de imagem, alguma coisa assim. Não faz tanto Será? sentido, mas assim, excluem de uma forma tão assim, flagrante que dá margem para alguma coisa. Eu não sei se o Hugo Cabret foi produzido por alguém com quem o Scorsese não se dá mais, entendeu? Não sei, assim. Mas eles nem mencionam o filme, né? Né? É justamente por isso eu ia te perguntar se você sabia de alguma Não. coisa, porque é como se ele não existisse total e completamente, assim. Sim, sim. Tem E é alguns bem. filmes, tem alguns filmes que eles passam muito rapidamente, né? O Bringing Out the Dead lá com o Nicolas Cage é super rápido, né? O próprio After Hours, né? Com Griffin Dunne e tal. Eles falam lá que foi um sucesso, né? Mas eu acho que era de uma fase também que ele estava com muitos problemas, né? Tinha vindo no final dos anos 70, de uma fase cocainômana muito braba, né? Nos 80 ele tem problemas sérios, assim, né? Os filmes não vão bem de bilheteria, aquelas coisas, né? Apesar dele fazer filmes que eu amo, né? Puta, Cor do Dinheiro, eu revi outro dia. O filme é brilhante, né? O filme é brilhante, né? E, e- e eu acho que é uma época, assim, que ele tava... Ele que só queria fazer filme pelo prazer de filmar, é a impressão que me dá às vezes, né? Tipo, tem alguns É, filmes que dele... dialoga com. Desculpa, Não, André. imagina. Não, é que a Cor do Dinheiro é ótimo e dialoga com aquele do Paul Newman, né? Que ele É, joga é, sinuca e tal. Eu É esqueci o uma. nome agora The completamente. Hustler é É. uma continuação. Ele faz o mesmo personagem, Uhum, Eddie Felson. É maravilhoso. Revi esse Desafio à filme outro dia. corrupção, acho. Como? É Desafio à Corrupção. Desafio à No corrupção. Brasil chamou Desafio à Corrupção e é ridículo. Não tem desafio e não tem nem uhum. corrupção. Porque é, Pois é um é. filme que ele faz um hustler, né? Hustler é tipo vigarista, assim. É um cara que viaja os Estados Unidos se fingindo de um pé rapado e ganha de todo mundo na sinuca. Até que ele joga com um cara chamado Minnesota Fats lá. É maravilhoso esse filme, maravilhoso. E aí o Scorsese fez uma continuação anos depois com o Tom Cruise, né? É muito legal esse filme, pô. É muito legal. Não vai estar na lista dos maiores filmes do Scorsese, mas pô, sensacional. O After Hours é muito legal. Não sei se vocês já tiveram a possibilidade de ver, é muito bacana, né? E um filme também com essa coisa do plano sequência, levado às últimas consequências e tal, né? Quer dizer, o cara Agora eu. ele é realmente um autor, né? Desculpe, Vilana. Não, imagine.
Desculpa, eu acho que podia ter tido um episódio só sobre os acho que subestimaram muito, Sim, muito esse lado dele. Tipo, ele é um cinéfilo, a maioria dos documentários dele são sobre cinema, então isso meio que tá contemplado Mas eu é, acho que não, assim, podiam ter falado, assim, aquele documentário dele sobre o cinema italiano é uma joia, é aquilo ali. maravilhoso. É, ele tem muito documentário sobre música também, né? Ele fez um sobre o George Harrison, ele É, fez um sobre o Bob Dylan, e ele produziu muita coisa legal. Ele fez um outro dia sobre a Fran Lebowitz, não sei se vocês viram também, que é uhum. muito legal esse filme, né? O Não do sei se ele, Kazan também, o do Kazan é muito é, bonito. eu não sei se ele dirigiu ou se ele foi produtor executivo, mas assim, era muito, muito interessante. Esse lado todo dele, é, como um cara que preserva filmes e tal, ele não entrou, né? Não se falou Inclusive, muito assim, né? o mais recente do filme Foundation foi Som, né? São Paulo S.A. Ah, é? Não O sabia. Foi? lançamento mais recente dele foi a restauração do São Paulo S.A., Sociedade Anônima. Ele é um cara tão assim. Ele usa a fama dele, né, para bombar todos os filmes que ele julga legais de qualquer pessoa, né? Então, assim, essa semana eu vi ele dando um depoimento num festival em que a Jodie Foster foi homenageada, super bonito, né? Ele quando algum filme vai mal de bilheteria, eu me lembro, por exemplo, quando o Guilherme Del Toro, que nem é um cara que eu acho brilhante nem nada, tava com dificuldade para fazer filme, o que que o Scorsese fez foi nas redes sociais lá e começou a falar bem do Guilherme Del Toro. Quer dizer, ele é um cara que ele usa a fama dele, né, de uma maneira muito legal também, né, para bombar cineastas, bombar pessoas que trabalham nesse meio, para mostrar a necessidade de todo mundo apoiar. Você pode até não gostar do Guilherme Del Toro, mas o Guilherme Del Toro é o autor também, né? Ele é um cara com uma visão pessoal, ele é um cara né, que merece ter um espaço ali para fazer o cinema dele, e o Scorsese julga um absurdo um cara como o Guilherme Del Toro ter tanta dificuldade para fazer filmes, né? Eu me lembro quando o Darren Aronofsky fez aquele Mãe, porra, foi detonado esse filme. O único cara que saiu a favor dele foi o Scorsese, né? Falou, não, as pessoas têm que ver e tal. E ele começou a falar mal do Rotten Tomatoes também, né? Porque eu achei muito bom ele dar uma detonada assim, né? Agora, eu acho que ela pegou leve com o Scorsese, a diretora lá. Por quê? Porque a gente sabe que ele aprontou 10 vezes Ah, mais. não. Ok, não precisa estar repisando, falando assim, mas por Sim. New York é um puta de um vacilo, né, ali. Não sei se É, você sabe do processo que ele perdeu para Doris Day e eu tal. sei da história, eu sei da história. É, Não, assim, eu nunca vi o Scorsese falando tanto sobre os problemas que ele teve. Ele fala que ele literalmente quase morreu, né? Que o médico falou pra ele que ou ele parava ou ele ia. Ele tinha não sei quantos meses de vida ali, que ele ia morrer, né? Ele tinha um problema super sério de drogas, aquela fase dele com o Robbie Robertson lá, né? Tanto que o Robbie Robertson já morreu também, ele aparece no filme póstumamente, pois é. né? Ali foi uma fase muito, muito braba ali, né? E mas você acha que ele pegou leve? Ela pegou leve porque os vacilos que ele fez não foram tão explorados assim? Não, não precisa ser um É, tabloide, né? sim, Mas sim. assim, eu sempre eu vejo as pessoas falando, porque ele abriu tudo. Eu sei, não, cara, todo mundo sabe assim do problema com droga, não sei o que, não sei o que, mas enfim. Eu acho que ele podia ter até citado esse processo da Doris Day, porque ele estava tão louco, tão É, louco, tão louco nessa época, que eu tô rindo por causa do é, mocinho. é. Ele Ah, estava tão louco que ele achou de botar páginas inteiras de um livro e pensou que não ia dar nada. Caramba, foi juvenil aí, né? é, Ele podia ter citado isso, assim, não como mas como dizer, ó, eu tava tão na merda que eu fiz um negócio de extremamente infantil, é, assim. é, ou tava Eu tão não tava nem cheirado. contemplado em saber que eu ia morrer, né? Que Exatamente, ia fazer. exatamente. Ou ele tinha cheirado tanto que tinha perdido completamente a razão também, né? Pode ter Não, acontecido, então, né? justamente É, por isso, acho que ele podia ir para esse viés, assim, não é, aquela coisa contrita, não, é. eu errei, não sei.
É. Pô, Agora ela eu acho. tava no olho do furacão e vir de cão arrependido é um pouco É. demais, assim. Mas, enfim, nada que macule o filme, tá? Jamais, assim. O É. filme série é incrível. Eu acho interessante também ele falar de alguns filmes e como ele tinha uma visão para eles e ele não mudava a visão dele de jeito nenhum. Então tem uma cena muito legal na série que ele conta assim: ah, o George Lucas chegou para mim e viu o filme, viu New York, New York, e falou assim: pô, tipo, se eles saíssem, se eles terminassem juntos, você faria 10 milhões de dólares a mais na bilheteria. E o Scorsese fala: não, mas eles não vão terminar juntos. É muito legal essa cena, né? Porque evidencia duas coisas, né? Evidencia o tino comercial do George Lucas, né? E como o George Lucas é um cara que faz qualquer coisa por bilheteria, né? Porque se o filme fosse do George Lucas, ele já teria mudado. Os dois iam de braço dado. É, E é. E os quando eu vi Corsa... essa cena. Ah, Não, desculpa. não, pode falar, imagina. Não, quando eu vi essa cena, eu me lembrei do Harry e Sally, né? Que eles iam terminar separados É, e aí usaram esse argumento com o diretor e ele mudou, né? Ele e a Nora Ephron mudaram, é, assim, é, vamos ganhar dinheiro e é. tal. E aí mudaram, porque eles iam terminar separados e tal. Completamente oposto. Mas o Scorsese não tá nem aí, né? O Scorsese sabia que o Pois filme é. era difícil pra caramba e falou: não, eles vão terminar separados e vai ser dessa maneira. Quer dizer, não estou comparando Scorsese e George Lucas, mas será que a gente aguentaria ver uma série de 5 episódios sobre George Lucas? Eu acho que não, né? Porque eu acho que tem uma diferença fundamental dos dois aí, né? Não é genialidade, não é porque gosta dos filmes ou não, porque eu acho que um é realmente um autor, um cara que põe a visão pessoal dele à frente de qualquer coisa, e o outro é um grande businessman, super talentoso e tal, mas que sabe, você vê o Scorsese fazendo continuações dos filmes dele, pô, sabe, ele mata os personagens. Você vê o que ele fala? Ah, o estúdio queria que o Leonardo DiCaprio sobrevivesse no final dos Infiltrados para a gente fazer uma continuação. Eu fiz questão de matar o Leonardo DiCaprio no final do filme. Eu não queria uma continuação desse filme, né? Quer dizer, são coisas pequenas assim que elas aparecem meio en passant na série, mas elas são muito comoventes, a meu ver, né? Como esse cara tem uma visão. Você pode discordar, pode achar que alguns filmes não são tão bons quanto os outros, mas, pô, tem uma visão dele, né? Ele é um autor, ele é um cara com uma visão única e os filmes são aquilo ali, né? E ninguém pode meter a mão nos filmes dele, né? Quer dizer, um cara que sobreviveu tanto tempo fazendo esses filmes, né? Os filmes meio que do jeito que ele queria, né? Que sorte que ele deu de novo com o DiCaprio, né? Mais alguém? Márcia, o que que você achou da série, Márcia? Ah, eu adorei. Muito legal, né? Mas eu vou falar de uma outra coisa assim que Fala. eu gostei muito, que tá lá também, que é a relação dele com os atores. E aí eu tava pensando assim, né, qual fala que foi mais legal, assim, nem sei se é a mais legal, mas eu vou puxar pela memória, porque é justamente que ele fez os dois filmes, né, o New York, New York e o Último Concerto, né, Sim, juntos. sim, E aí no Último Concerto tem um pouco disso que você falou, né, totalmente programado, detalhado, música por música, e no New York, New York ele fala que tinha muita improvisação, né? E aí tem uma hora que ele fala assim, mas é uma improvisação errada. E ela pergunta o quê? Ele falou, bom, o que que é o improvisar? Você leva os atores, improvisa no ensaio e é, depois você leva para sim, filmar. E a gente fazia, né, filmando e tal. E isso eu achei muito legal. E sim, é muito aparece também, interessante. né? Atravessa esse trabalho com os atores, né? É muito interessante, porque, quer dizer, eles não tinham uma base do improviso, né? O improviso era total, né? Não era uma coisa que você cria as cenas nos ensaios e aí depois você pode, né, baseado nessa criação coletiva e tal, fazer. Mas eu entendo o que você fala, é verdade. Mas ele mesmo acha o New York, New York um filme confuso dele, né? O primeiro corte tinha o quê? 4 horas e meia, ele fala, né? Tipo, ele perdeu a mão nesse filme, né? Ele É, perdeu a por isso que ele mão. fala que era errado, né? A gente fazia, mas fazia do jeito errado. Exatamente. Exatamente. Ele perde a mão nesse filme, né? Ele perde a mão. E assim, é, eu acho que o melhor improviso do Scorsese é, por exemplo, quando ele leva
por exemplo, o De Niro para dentro daquela cena lá do Taxi Driver, e eles ficam pensando em como ele pode parecer mais maluco e deixar o cara horas e horas e horas fazendo aquilo ali, né? Esse improviso que é em prol da narrativa, que não é aquele improviso que eu acho que não sei se eu estou certo ou não, mas é um improviso meio preguiçoso, né, o do New York, New York, né, que é assim, vamos ver se a gente consegue melhorar isso aqui, né, com improviso. Não é exatamente isso, né, que ele aspira, né, o que ele quer realmente é chegar numa, na cena que tem o máximo impacto, né. Uma das cenas que eu não me lembro se é comentado ou não na série, mas uma das cenas mais brilhantes é a cena do rato do Jack Nicholson nos Infiltrados, né? Você lembra dessa cena? Que o Jack Nicholson ele tá desesperado porque ele sabe que tem um delator dentro da gangue dele, ele não sabe quem é o delator, e delator em inglês X9 é rat, né? E aí ele tem uma cena lá que o Leonardo DiCaprio vai visitar ele e tal, e ele tá saindo de uma sala com a mão toda ensanguentada, com sangue na cara, quer dizer, ele tava torturando alguém dentro de uma sala, tentando descobrir quem era o Rat, e o Rat era o próprio Leonardo DiCaprio, né? E aí que o Jack Nicholson improvisa uma coisa que ele faz uma cara de rato. Não sei se vocês lembram dessa cena, né? E eu não me lembro também se tá na. Eu já vi vários vídeos sobre essas cenas, e o Leonardo DiCaprio fala que foi a coisa mais assustadora que já aconteceu com ele num set, que era o Jack Nicholson improvisando a, a- essas cenas, né? E o que eu acho que tem no filme é Ah, não. Se vocês procurarem. Tem uma cena, uma entrevista muito legal do Matt Damon falando disso no YouTube. Dá uma procurada, é muito legal. Porque não tá nessa série do Scorsese, tá? É uma entrevista do Matt Damon em que ele fala do processo do Jack Nicholson, né? Como o Jack Nicholson improvisava e o Scorsese dava a corda pro cara, né? Tipo, vai aí, faz aí, não sei o quê, né? Esses improvisos, né, Márcia, eles levam o filme para um lugar melhor, eu acho, né? Não do New York, New York, né? Puta, vamos improvisar para ver se sai alguma mágica aqui, né? Fábio, por favor. Ué, caiu, Fábio? Opa, oi André, oi gente. Desculpa, eu tava Beleza? procurando aqui, tô procurando o Imagina, botão de mudo. imagina. Não, o documentário é fantástico. Eu levantei a mão que eu me lembrei de um negócio. é, um- Uns meses atrás eu estava assistindo TV aqui à noite, minha esposa estava tendo que trabalhar e eu estava passando pelos canais, estava começando, peguei por acaso começando o Taxi Driver na Band. Ela tava assim, E- sessão especial, Taxi Driver, é, motorista de táxi. Eu falei, caramba, na Band? Eu falei, é. faz tempo que eu não assisto, vou assistir, né? Aí comecei. Não, não assisto um filme na TV aberta, nem me lembro quanto tempo. Sim, sim. Aí eu não assistia Taxi Driver há, sei lá, muitos anos, né? Aí comecei a assistir, comecei a notar que tinha algumas cenas estranhas. Peraí, o De Niro já tá no comitê falando com a Sybil Shepherd como se ele não tivesse visto ela antes, mas ele vê ela antes numa cena. Eu tentando me lembrar até não, ele tem uma cena, né? Aí vai, ele sai com ela, não sei o que, leva lá no cinema pornô, tem toda Sim. aquela. a- E aí, depois de um tempo, corta para ele entrando, confrontando com ela, ele acaba confrontando no comitê político. Eu pensei, não, peraí, cadê a cena famosa dele falando no telefone É. e corta pro corredor, né? A câmera mostra pro corredor, não tem até alguma coisa errada. E aí eu comecei a assistir o restante do filme de raiva, para ver o que mais tinham cortado da Band. É, é. Depois eu fui ver, o filme começou às 10h30, terminou à meia-noite. Sim. Tiraram, tiraram 20 minutos do filme. Desculpe, cortou aqui, peraí. Você acredita? Ah, desculpe, eu perdi uma parte que deu uma travadinha para mim. Quanto tempo eles tinham cortado? Uma meia hora, 20 minutos? Não, meia hora. O filme começou às Meia 10h30 hora. da noite, terminou meia-noite pro jornal. E aí, o filme tem 2 horas e 5 minutos, se eu não me engano. Até olhei a metragem quando eu estava assistindo. Eles cortaram a cena do telefone, eles cortaram a cena do You're Talking to Me. Não dá, né? Não dá, né? Eles, É. eles, eles acabaram com o filme.
É. Eu comecei a assistir o filme de raiva até o final, pra ver o que mais tinham cortado. Até aquela olhadinha da cena final que ele dá no retrovisor, depois que ele deixa a Sybil Shepherd no ponto dela, aquela olhadinha lá que parece, pô, parece que o demônio chegou, tá falando Sim. com ele de novo, né? Essa impressão que dá. Cortaram essa pra entrar logo o final e entrar no jornal. Foi uma mutilação que, olha, Inacreditável, né? Agora, esse filme passava bastante na TV aberta, né? Os filmes de Scorsese passavam na TV aberta, né? Cansei de ver na Globo, Bandeirante passava direto, então, mas tem isso, né? Essas coisas de restrições de horário, aí tem que ficar cortando as coisas, né? não, Agora, e o tiroteio final tava totalmente. Não tava com cortes, que eu me lembro, tava violento, tava com aquele tom alaranjado né, que ele botou da cor, mas não tinha sido corte de violência. O cara cortou 30 minutos para encaixar no horário que tinha. cara, alguém, Foi uma alguém, coisa. alguém falou aí, Chicão, corta aí meia hora dessa porcaria aí, porque tem que caber na sessão coruja, né? Aí o Chicão vai lá e, pô, detona o filme, né? Não, foi isso mesmo. Eu até comecei a tentar achar resumo do filme para. Bom, peraí, deixa eu ver se a minha cabeça tá boa, que mais que eu tô esquecendo aqui, porque faz um tempo que eu não tinha assistido. Mas tem cenas que você não esquece, né? É. Mas botar Taxi Driver, cortar a cena do telefone, cortar o You're Talking to Me, aí é o fim do mundo. Cara, mas olha só, é interessante você falar isso, Fábio, pelo seguinte: a gente está falando de Taxi Driver aqui como um grande filme, uma obra-prima do cinema, um filme que a gente já fez até sessão cinemateca sobre esse filme e tal, quer dizer, um filme que gera discussões, né? Mas quando ele foi feito em 76, ele era um filme de exploitation, né? Ele não era essa coisa, né? Tipo assim, eu acho muito, muito legal isso, como alguns filmes, eles são feitos por um determinado objetivo, digamos assim, né? Talvez o Scorsese, assim, claro, no íntimo dele, ele sabia que ele poderia fazer um grande filme com aquele material, mas para muita gente é um filme de exploitation, era um filme de vingança, era um filme pesado, como, sabe, o do Charles Bronson, Desejo de Matar, né? Entrou meio nesse rol, assim. Então, eu acho muito legal isso, como eu vivo falando isso, mas até os anos 2000, filmes não eram feitos para serem revistos, né? A gente tem que lembrar disso, né? Os filmes eram. Você não tinha um mercado de vídeo, você não tinha um mercado de DVD, você não tinha um mercado de laser, né? Filmes eram feitos para ser vistos no cinema. Mesmo filmes passando na televisão, é uma coisa muito mais recente do que isso, né? Eu tenho certeza que o Scorsese, quando ele fez Taxi Driver, ele não fez para alguém estar conversando sobre o filme 50 anos depois, como a gente está. Ele fez o filme porque ele achou que aquele filme era importante para a vida dele, né? E se ele conseguisse fazer um filme legal, beleza. Se pouca gente visse, ia ser triste e tal, mas ele teria conseguido ali botar a visão dele, né? Mas ele não tinha aquela visão que os diretores novos têm de, não, vou fazer meu filme aqui, mas a galera vai poder ver depois no streaming, depois vai sair em laser, depois vai sair não sei o que, as pessoas vão poder rever qualquer hora. Os filmes eram diversão, né? Não tinha televisão, não tinha muita competição de televisão, as pessoas viam muito filme, é, estreava 5 filmes por semana, né? É bizarro isso, muito legal. O Oli tinha tentado fazer um comentário, é isso? Manda aí, fala aí. Depois, Desculpa, eu sou. imagina. Eu não sou um grande usuário de Não, Você Zoom e tal. você Não, pode mas eu levantar o dedo levantei a também. mão no momento do que citaram os documentários, mas depois falaram do blues ali. Sim, Eu tem estava na razão. dúvida se o blues são 10 episódios, né? Eu acho aquilo. Eu até comentei ele no chat, e desculpa voltar a esse assunto, Imagina. mas eu acho que aquilo é patrimônio, cara. É. É impressionante o trabalho dele ali, de resgate histórico e tal. Cara, ele tem A parte vários desses, documentar. né? Ele tem vários desses. Pois é. O do cinema italiano, como a Ilana falou, é inacreditável. A jornada de Martin Scorsese pelo cinema italiano é uma coisa assim. Eu vi esse filme no Minha Viagem à Minha Itália. Viagem à Itália, né? Minha Viagem à Itália. O do americano é que é uma jornada pelo cinema É americano. isso, é isso, é isso. Bom, ele foi casado com a Isabella Rossellini, né? Que era filha da Ingrid Bergman com Roberto Rossellini. Quer dizer, Sim. o cara, assim, cinema italiano é o que há, né, para ele, né? Ele realmente. é, Tipo, sabe, eu me lembro que ele fez também uma coisa muito legal que foi uma
Ele que foi o responsável pela restauração dos filmes do Satyajit Ray, especialmente da trilogia Apu, né? Foi a Film Foundation que fez. Pô, isso aí, cara. Tipo do filme que, se não fosse ele, ninguém conheceria nos Estados Unidos, assim, né? Foi por causa dele, desse lançamento aí, que o Satyajit Ray é conhecido hoje em dia. É inacreditável. O Blues eu preciso rever, cara. Eu vi na época. Agora, esses filmes não estão nem disponíveis, né, em streaming, né, cara? Inacreditável, né? Não, eu vi em DVD. E na época ele era vendido uma caixa, acho que era uma caixa de lata, linda assim, com os DVDs É dentro. foda. Inclu Foda. ah, cara, é É, documento, aquilo é patrimônio imaterial, assim. Aliás, boa parte dos filmes que foram citados aqui dele deveriam ser guardados, sei lá, em alguma biblioteca, alguma coisa assim, porque é incrível, assim. é Os incrível Bons mesmo. Companheiros, Cassino e por aí vai. O Cláudio lembrou aqui o filme que até escrevi sobre ele ano passado, o Made in England, né? Que é sobre o Paul e Pressburger, né? Paul e Pressburger é uma dupla de cineastas ingleses que fizeram A Vida e Morte do Coronel Blimp, fizeram Red Shoes, né? Fizeram um monte de filme clássico, assim. O Michael Powell era marido da Thelma Schoonmaker, né? Não sei se vocês sabem, mas ela foi casada com ele durante muitos anos, né? E o Scorsese foi o cara que também pegou o Michael Powell pela mão e falou: galera, esse cara é foda, vocês têm que ver os filmes dele, porque o Michael Powell estava completamente esquecido, né? E o Michael Powell tem uma carreira brilhante depois que eles desfizeram a parceria, né? O Powell e o Pressburger fizeram muitos filmes juntos, mas depois ele fez o Peeping Tom, fez alguns filmes foda, assim, né? Uns filmes nos anos 60 sem o Pressburger já. E aí eu não me lembro quando que ele casa com a Thelma Schoonmaker, mas ele ficou casado com ela até ele morrer, eu acho. O Scorsese era muito amigo dele, assim. Carlos, por favor. Oi, boa noite, André. Queria fazer uma pergunta. Como você já assistiu duas vezes a série, com o olhar de diretor e roteirista de documentário, além das cenas com a Thelma Schoonmaker que você acabou de citar, o que mais você te chamou a atenção como obra mesmo, como o roteiro, a organização dos 5 episódios, assim, que você pode compartilhar com a gente? Olha, eu fiquei muito impressionado como ela fez essa mistura da vida pessoal dele com os filmes dele. Acho absurdo, assim, é muito bem feito, cara, porque geralmente esses documentários ficam episódicos, né? Eles ficam chatos, eles ficam assim, tipo, vou contar aqui agora o início da família Scorsese, como era lá em Little Italy. Tem aquela cena toda que eles vão morar no Queens, né? E aí o pai dele briga com alguém que você não sabe direito o que que é, né? Tipo, eu até prestei atenção pra entender, mas, cara, é alguma briga de vizinho, uma briga de clã ali, né? E eles são expulsos de lá, e eles têm que voltar pra Little Italy, né? Que é Manhattan. Mas na época era barra pesadíssima, e eles moravam no Queens, que num lugar que não era barra pesada, né? Ele falou, pô, a gente tinha uma casa, tinha um jardim, né? E aí eu fui morar de volta lá com a com a aquela ralé lá do Little Italy, né? E o que É eu com a achei avó, né? com a avó, exatamente, mas morar assim, tipo, 8 num quarto, né? Ou sei lá, dividindo o quarto com a outra família. O que eu acho lindo desse filme também é como ela pega cenas dos filmes do Scorsese para ilustrar imagens da vida do Scorsese, né? Então, por exemplo, a relação dele com o pai, né? Com os problemas que o pai teve com o irmão, por exemplo. Né? Lembra que ele fala que o meu tio era um cara muito problemático, não sei o quê. Aí ela mistura, cara, com cenas do Toro Indomável, né? Ela até foge ali um pouquinho da ordem cronológica, porque ele tá falando da infância dele, fala de um filme de 1980, mas, cara, você percebe e fala, putz, essa mulher conhece muito os filmes do cara, né? Porque ela foi ali, pegou exatamente aquela cena que diz muito sobre a relação familiar, né, dele, né? É uma coisa muito, pô, muito forte, cara. É muito bem feito, assim. E eu achei também uma coisa que eu odeio série que tem gancho de um episódio para o outro, né? O que é gancho? Essa deixa, né? Tipo assim, sei lá, vai morrer alguém. Aí tem uma cena que a pessoa assim, aí corta, assim, cenas dos próximos capítulos, né? Mas esse, porra, é super bem feito.
porque quando eles vão, por exemplo, para o episódio da última tentação de Cristo, né? E o gancho é maravilhoso, né? Porque ele tá falando lá dos filmes que ele não conseguiu fazer e do que ele queria fazer a última tentação de Cristo, porque era uma coisa que era muito importante para ele pessoalmente, né? E ele tá falando da importância que a religião tinha na vida dele como uma válvula de escape também, como um lugar que ele se sentia bem, né? Na missa, né? Uma coisa tão, tão bacana, né? Ele fala, inclusive, eu me sentia bem na sala de cinema e na missa, né? Quer dizer, são lugares gregários, né? Lugares de congregação, né? Lugares de festejos de uma certa maneira, né? Ou religioso ou cinéfilo e tal. E aí ela emenda já e aí você fica assim, nossa, esse cara realmente ele é um cara religioso, ele é um cara para quem a religião quer dizer muito, não sei o quê. E aí quando vem o episódio seguinte, que é sobre a última tentação de Cristo, você fala assim, cara, esse cara, assim, não dá para entender a polêmica, porque esse cara é ultra religioso, ele é um cara que respeita a religião, ele é um cara que tem uma visão muito é, respeitosa mesmo, né, do catolicismo e tal, né, e ele é completamente incompreendido, eu acho, né, por aquela galera que tá vendo o filme. Completamente, né? E você percebe na maneira como ela filma e na entrevista que ele faz que aquilo magoou ele pra caramba, né? Porque assim, na boa, de novo, vou voltar a falar do George Lucas, né? Se é o George Lucas, ele não faz esse filme. Ou se é um cara preocupado com a carreira dele, o que que vai acontecer com a carreira dele, ele fala assim, peraí, eu não vou pisar tão fundo nesse filme, eu vou fazer uma coisa menos pesada aqui, porque eu vou me dar mal. Mas ele é um cara que parece que põe tudo que ele tem nos filmes dele e ele ficou realmente magoado, assim, né? Então, cara, eu não sei, Carlos, assim, os episódios passam tão rápido, né? E eles são tão fluidos, né? Eles são tão assim, são tão bem montados. Essa coisa do uso das cenas de arquivo e das cenas do coisa são tão, tão maravilhosos, assim, que eu não sei, achei brilhante, cara. Acho que é uma aula de roteiro, assim, um filme nada esquemático e dava Não, vontade de porque ter. eu me lembrei muito das suas aulas de roteiro, quando a gente discutiu também o Taxi Driver. Tem, tem quem está falando, o diálogo, como você apresentou, e apresentou em várias cenas, apresentou o roteiro, o storyboard e tal, e eu achei muito interessante isso que você uma vez falou, quando você fez o documentário do Sullivan Massadas, que as primeiras cenas você precisa pegar o, a pessoa que está assistindo. Então, Sim, que nem você colocou o Roberto Carlos bem no começo do Suíno Massados para falar, ó, o cara tá aqui, então assistam. Mas você falou também, eu lembro que você tinha dito o seguinte: você não pode exagerar em algumas coisas do tipo causos, tá? Porque senão o negócio fica muito folclórico e aí você perde a mão no documentário. sim, E isso eu sim. senti muito, porque quando eles estão discutindo aquele filme caseiro que ele fez, que eles estão totalmente loucos, e tem aquele cara falando que aí o Tarantino usou aquela cena no Pulp Fiction. E não sei se o Scorsese não lembrava, mas ele ficou, falou, pô, é mesmo, ele usou, né? Não, ele Eu não sei sabia, se eu ele não acho. se ligou. Eu falei, pô, será que o cara ele tá interpretando ou ele nunca pensou nisso, né? Mas era uma coisa que, se fosse na mão de uma pessoa que ficasse deslumbrada, aí eu descobri uma coisa que nem isto, o cara ia colocar meia hora no É verdade. documentário, mas ficou 10 minutos, 5 minutos. E aí eu me lembrei muito do que você falou. Quando você faz um documentário, você tem muito material, você precisa ser econômico em dividir tal, porque senão você perde a mão. E aí eu lembrei muito que você tinha falado no curso de roteiro. Cara, eu acho assim que é um filme que funciona pra quem conhece pra caramba a obra do Scorsese, mas você fica com vontade de que seja maior. E ele funciona bem também pra quem não viu alguns dos filmes, eu achei, né? Porque, sei lá, minha filha, por exemplo, nossa filha, ela viu com a gente. Ela não viu todos os filmes do Scorsese ainda, mas ela captou tudo ali, né? Porque eles são bem apresentados, os filmes, né? Não tem nenhuma cena em que, pelo menos eu não me lembro assim,
que ele dá que ele acha assim que as pessoas têm a obrigação de já ter conhecido esse filme. Não, os filmes são bem apresentados, né? Eu acho muito bonito aquela cena que ele fala que, pô, ele tava numa pior, tinha feito New York, New York, tava numa merda e tal, e aí chega lá o De Niro e fala pra ele, cara, vamos fazer esses filmes de boxe. E ele não queria fazer o filme. Né? Ele fala isso, ele deixa bem claro. Ele fala, cara, eu nunca não conheço nada de boxe, eu nunca fui numa luta de boxe, né? Mas de alguma maneira, e ele estava numa fase cocainômana seríssima, né? Porque o New York é de 77, o Toro Indomável saiu em 80, né? E aí o De Niro, até numa de, cara, vamos aí, vamos fazer esse filme comigo e tal. Então, achei bonito assim, né? Porque hoje em dia a gente dá como favas contadas. Ah, ele fez Toro Indomável. Sim, mas, cara, Toro Indomável não era um projeto dele, né? Virou um projeto dele, virou um projeto pessoal dele, né? A coisa da relação do pai com o irmão do pai, né? Eu acho que a relação do Jake LaMotta do Robert De Niro com o Joe Pesci é muito inspirado, como ele mesmo, como a própria Rebecca Miller fala, né? Na relação do pai com o irmão, né? Com o irmão que sempre dá as coisas erradas e tal. E o Jake LaMotta é um personagem, na minha opinião, que tem um impulso meio suicida, né? Que tem um impulso meio, puta, eu vou fazer isso aqui, eu sei que vai ser uma merda, eu sei que eu vou me ferrar, mas eu vou fazer de qualquer maneira. Que era exatamente o que estava acontecendo com o Scorsese nesse período, né? Então é muito legal a gente pegar um filme que a gente vê como icônico da carreira de um cara e perceber que esse cara tornou esse filme icônico. Esse filme não nasceu icônico, né? Esse filme não era um que ele queria fazer. O que ele queria fazer era A Última Tentação de Cristo e Gangues de Nova York. Ele sempre fala isso. Eram os filmes que ele queria fazer, os filmes que ele, né, sonhava durante anos em fazer e tal, mas o Toro Indomável não, né? Então, não sei, Carlos, eu achei brilhante a série, assim, cara. Eu achei, assim, muito. Claro, eu queria que ela tivesse 12 horas, entendeu? Eu queria que tivesse um episódio inteiro do, do, do só ele e o fotógrafo e o Leonardo DiCaprio falando do Lobo de Wall Street. Eu queria um episódio inteiro de 2 horas só deles falando de como eles fizeram aquelas cenas do escritório, que pra mim são inacreditáveis, assim, né? Mas, cara, é brilhante, assim, é muito, muito, muito bem feito, cara. E eu não sei se vocês viram, a mesma HBO, na HBO no Apple TV, tem um documentário sobre o Michael J. Fox, chama Still. Vocês já viram esse filme? Cara, é muito legal. E a maneira como ele usa as cenas de arquivo do Michael J. Fox é brilhante também. Porque ele usa as cenas dos filmes do Michael J. Fox para ilustrar a própria vida do Michael J. Fox. Eu achei aquilo muito legal, cara. Muito interessante. Márcia, você tinha levantado a mão? Ah, é rapidinho, é só para Imagina. o Fábio estava contando essa história, né, do filme cortado no meio, e tem uma entrevista da Thelma Schoonmaker que ela fala que um dos primeiros trabalhos dela foi fazer isso, pegar grandes filmes de grandes cineastas e cortar para passar de madrugada na TV. E aí que ela não ficou muito tempo, porque ela ficou tão revoltada que ela não conseguia fazer o trabalho e se demitiu. Para você ver, mas isso deve ter dado uma experiência nela, né, de saber o que que era, o que que prestava ou não, mas ela, como cinéfila, deve ter ficado realmente muito triste, né, de ter que cortar esses filmes todos, né? Eu tenho uma história péssima também com isso. Eu fui chamado uma vez para fazer um debate sobre o Mojica sobre um filme do Zé do Caixão, era o Finis Homines, no Paraná, na Cinemateca do Paraná, se não me engano. Paraná ou Porto Alegre, não me lembro onde foi. E aí a Cinemateca do MAN, no Rio, emprestou uma cópia do Finis Homines, né? E aí começou o filme, e aí eu percebi que era a cópia que tinha sido cortada pela censura. O filme original tinha uns 90 minutos, estava faltando uma meia hora do filme. Assim, o filme não fazia nenhum sentido. O filme estava com tipo 1h05, assim, sabe? Cenas inteiras cortadas. E foi legal, quer dizer, foi meio triste porque a galera que estava lá não tinha visto o filme, não conseguiu ver várias cenas sensacionais que o Mojica tinha filmado. Mas foi interessante para perceber, eu nunca tinha visto essa cópia cortada, né? O que que a censura achava que deveria ou não ser exibido, assim. Os caras fizeram de uma maneira que você não entendia nada do filme. Todas as cenas com mulher pelada, as cenas de sexo, coisas mais eróticas tinham sido cortadas de uma maneira ridícula. O final, que é uma coisa meio apoteótica, assim, eles deram uma talhada também. Então,
era muito engraçado, assim, porque claramente as pessoas perceberam, né, que era a versão cortada. A Cinemateca não avisou a gente e o debate acabou sendo meio sobre isso, né? Sobre eu tive que contar para as pessoas como eram as cenas que tinham ficado de fora, assim, né? É muito triste isso, né? Muito triste. Agora, televisão, vou te falar, não é só TV aberta, não. Outro dia eu fui rever um filme, tava passando na TV a cabo e eu vi aquele filme. Ai, caçamba, um filme sobre dois irmãos que. É, Hell or High Water, como é que chama em português? Um filme sobre dois irmãos que roubam um banco, um filme Ah, recente. é muito bom esse filme. Porra, Putz, eu maravilhoso. também esqueci o nome. É Chris maravilhoso. Pine, o Exatamente. Jeff Bridges, É o Jeff Bridges, o Chris Pine e aquele, um ator o Ben maravilhoso, Foster. Ben Foster. Esse filme é sensacional, chama Hell or High Water, né? E tinha uma cena que ele transa com uma atendente, recepcionista do hotel, que eu me lembro que quando eu vi no cinema esse filme, eu falei, puta, essa cena é maravilhosa, assim. Eles estão num cassino, assim, ele dá em cima de uma atendente de hotel e tal, ele leva a mulher pra cama e tal, eles têm uma transa. Na TV a cabo cortaram essa cena. Uma cena longa, assim, sabe? Não era nem TV aberta, era uma, tipo um TNT da vida, assim, que tava passando. Essa cena meio que não existiu, assim. Impressionante. Você levantou a mão aí, Fábio? Fábio, pode falar. Desculpe, galera, deu uma travada aqui. Fábio, desculpe. Pode falar. Não era o Fábio, não? Vocês estão me ouvindo? Então acho que o Fábio tá mudo, caiu aqui. Tá me ouvindo agora? Agora sim, Tá, desculpa. imagina. Vamos lá. Você falou das cenas cortadas e uma coisa que o filme, o documentário passa um pouco, mas que eu fiquei com muita vontade de assistir, mas eu sei que não acontecerá, porque o Scorsese já disse que é contra versões de diretor, é assistir essa tal versão dele do Gangs de Nova York, porque acho que fica claro que a interferência do Harvey Weinstein foi grande e que a visão dele foi bastante prejudicada, né? E acho que o Gangs de Nova York eu não acho um grande filme, mas é um filme que tem grandes momentos, né? Sim, sim. Então, acho que tem alguns elementos, tipo a Cameron Diaz, acho que está meio deslocada, É. é, mas tem coisas muito, muito, muito boas no filme, né? Bom, Daniel Day-Lewis está fantástico, eu acho que a cena inicial de batalha é muito bacana também, acho que tem coisa muito boa lá, o elenco, elenco de coadjuvantes fantástico, né? Tem o Brendan Gleeson, Sim, não, é o foda. John C. Reilly num papel sério, né? Que geralmente ele É. faz papel de comédia, ele tá muito bem e tal. Acho que tem muita coisa boa naquele filme, né? Mas talvez uma versão real, editada por ele mesmo, seria uma bacana de assistir, mas infelizmente acho que não vai acontecer. Eu acho que às vezes esses caras eles têm esses projetos pessoais, né, que são assim, o projeto da minha vida e tal, e às vezes não é o melhor filme do cara, né? Os dois do Scorsese para mim não são Gangues de Nova York e Última Tentação de Cristo, são os dois filmes que ele diz que ele sempre quis fazer e para mim não são nem de E nem perto ali. Silêncio, né? É o Silêncio também, que ele Silêncio também é é, um filme bom, bonito, mas também não é um grande não. filme, mas tem grandes momentos, né? Mas é aquele filme que o cara fez é do coração, né? Eu vou fazer porque realmente eu quero, esse filme é o meu filme e tal. E, cara, você não vai fazer uma lista dos melhores filmes do Scorsese e botar o Silêncio, né? Pô, beleza, respeito pro cara e tal, mas não tá ali, né? Não é desse. O que eu achei legal é que ele tem uma visão meio, até meio cética ali sobre alguns filmes, né? Ele fala assim, Cabo do Medo pode não ser um dos meus melhores filmes, né? Ele fala isso, né? Mas acho que tem uns momentos legais e tal, né? E é um filme, assim, dá pra entender porque o Scorsese não é uma refilmagem, né? Eu acho que posso estar enganado, mas acho que ele só fez duas refilmagens, né? Essa e Os Infiltrados, né? Não sei se tem mais alguma outra refilmagem do Scorsese. Mas o. Então não é um filme assim, do coração dele, né? Não é um grande projeto dele, mas eu acho o Cabo do Medo um filme divertido pra caramba, né? Esse filme é muito legal. Aquelas cenas finais no barco lá com a Juliette Lewis explodindo, né? De tesão adolescente ali, né? E o Robert De Niro com aquela cara de louco, assim, né? Puta, que filme legal. Um filme que o Nick Nolte é Cabo do Medo, aterrorizado.
É. Um filme que alguém aterroriza o Nick Nolte, né? Realmente o Não, desculpa, personagem continua. tem que ser. Não, eu tô falando que pro Nick Nolte ser aterrorizado num filme, o filme tem que ser barra pesada, né? Teorizando ele naquele filme do Schrader, né? Cara, esse é Como muito é- barra pesado. O Affliction, né? É, não, é o. Como é o Affliction? Como é que é o nome do filme? É o. Com William Dafoe, né? O William Dafoe faz o irmão bonzinho, cara. É Sim, o, sim. é o, Esse é filme é o, pesado. é o James Coburn, né? É o James Coburn, né? É, vocês viram esse Ele filme? Filme do Paul é, Schrader, chama Temporada de Caça. o É, título. mas não tem nada a ver com Temporada de Caça. É baseado num livro do Russell Banks, né? Chama. Ai, como é que chama em inglês, cara, esse filme? Não me lembro. Affliction. Affliction, é isso mesmo, é. Que o James Coburn faz o pai do Nick Nolte e o pai e do Willem Dafoe. O Willem Dafoe é o fofinho da, da família, pra vocês terem noção. E o James Coburn é tão mal que ele aterroriza o Nick Nolte e o Willem Dafoe. Assim, trata eles como se fossem umas crianças de 5 anos de idade. Esse filme é muito pesado. Também é Esse, sobre a vida não, do próprio Paul Schrader, né, que tem uma vida uhum. tenebrosa, né, o pai do Paul Schrader. Já falou sobre isso, né, quando a gente falou do Taxi Driver, mas o pai do Paul Schrader era de uma linha calvinista, super barra pesada da igreja, ele chicoteava os filhos, né, as histórias assim, o Paul Schrader não viu um filme até fazer 18 anos de idade, né, tinha impulsos suicidas e tal. Não é à toa que o cara escreveu Taxi Driver, né? Não é à toa. Dario, impressões. Não, a série é sensacional, né? Uma coisa que chamou a atenção, acho que até a Márcia já falou, é a questão dos atores, né? Como ele vê os atores também como colaboradores nesse processo criativo, né? Por exemplo, no Goodfellas tem aquela cena que talvez é sensacional do Joe Pesci, né? Do Funny, né? Que é uma cena trazida pelo Joe Pesci, né? Sim, Que é sim. sensacional e aí você vê esse trabalho de colaboração com os atores, né? Como também no Lobo de Wall Street, né? Tem aquela cena do Matthew McConaughey, né? Que tem aquele batendo no peito, que Im- também é uma im- coisa dele, né? Improvisado, Então, né? você vê como tem as improvisações boas, né? Os improvisos bons, que é isso de você ver o ator como um parceiro intelectual, né? Um parceiro criativo, né? Um Acho que isso é aliado, uma coisa né? legal. É. É, É. isso é uma coisa legal da série também, né? É muito interessante aquela cena da Sharon Stone, né? Que ela fala assim: Isso. tipo assim, eu cheguei lá e era meio um clube do Bolinha, né? Tava ele com o Joe Pesci e o Robert De Niro, e aí eu falei: porra, peraí, você vai me tratar assim, né? E aí eu fui lá né? E é legal isso, porque é uma das poucas vezes que alguém confronta o Scorsese, talvez a única, né? No, na série É, toda, né? Que alguém chega e fala: peraí, vamos fazer isso aqui diferente, né? E é muito legal essa cena. E assim, vamos falar a verdade, que assim, até ela fazer o Cassino, a Sharon Stone não era considerada uma atriz de primeiro time, né? Ela tinha feito um monte de filme com Paul Verhoeven, tinha feito filmes, né, com Schwarzenegger, filme com Stallone e tal. O Atração Fatal, né, o Basic Instinct, Atração Fatal sempre é o Instinto Fatal, não me lembro com esses nomes em português são foda, com Michael Douglas lá É da instinto calcinha. Instinto selvagem, Selvagem. não? Não é Instinto Selvagem, é atração. É Não Instinto sabe não, Selvagem. André? Eu não me lembro qual. É sempre atração, É Instinto instinto, Selvagem. É selvagem ou instinto fatal. selvagem. Instinto Selvagem? Não. Não, O que Instinto Selvagem. Instinto Selvagem não é atração. Ah, não, É atração fatal. selvagem. Atração fatal é da É. Glenn Close, né? É Tem com. razão. É, 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 exatamente. é. se eu não me engano, tem uma dessas sátiras a esses filmes que se chama Instinto Fatal, que eles misturaram os títulos, Então é aqueles isso, filmes de spoof é. dos anos Mas, 90. mas então, ela fazia esse tipo de filme, né? Ela era uma bonitona, tipo uma Kim Novak, assim, né? Mas não era considerada uma grande atriz. O primeiro papel que eu acho que ela realmente pegou ali e falou, puta, eu sou uma atriz maravilhosa, foi o Cassino, que ela tá demais nesse filme, né? E o filme é tão bom que a gente esquece que o James Woods está nesse filme. Ele tem um papel maravilhoso nesse filme, né? Que ele é o traficante, o hustler lá da Sharon Stone, né? Que ninguém nem cita mais o James Woods, né? Porque agora ele virou trumpista e tal.
Então a galera nem fala muito dele, assim, né? Mas ele tá demais nesse filme, né? Tá sensacional, né? Você não sabia, Oli? Tem uma entrevista do James Woods. Hum. Fala, Fábio. Eu Não, juro, cara, eu não sabia que ele era trampista. Que coisa horrível. O James Woods, Isso é cara, o James loucura. Woods tá em desgraça lá em Hollywood. Ele é O trumpista de primeiro. Cronenberg, porra. O Cronenberg também? O Sério? cara trabalhou com o Cronenberg. Como é que um cara que trabalha com o Cronenberg. Ele fez o, Videodrome, né? Ah, não, não. Achei, o achei que James James o, Woods, Woods. ele. eu É achei o que o, vídeo. eu achei que o Não, 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 Cronenberg tinha virado desculpa. trumpista. Não, beleza. Não, é Não. impossível, né? O Mas James é isso Woods. que eu digo. O James Woods, ele fez o papel do Rudy Giuliani num filme da HBO, logo depois Oh, dos atentados. E aí Sim. ele deu essa virada e foi se radicalizando com o tempo. Ele É uma fez o, pena que ele sempre foi um ator fantástico. sim, ele fez o papel do Roy Cohn, né? Do Roy Cohn num filme muito Também. legal, tá? Da HBO também, que chama, né? Que é Cidadão Cohn também, é um filme muito legal. Roy Cohn é aquele. Agora, é, Roy Cohn é o cara que foi meio que o mentor do Trump nos anos 70, né? Não sei se vocês viram o filme O Aprendiz, o filme do Ali Abasi. Esse filme é muito legal, né? E o Jeremy Strong faz o papel do Roy Cohn. Mas o James Woods fez esse mesmo papel num filme da HBO, assim. Quem virou trumpista também, o James, por incrível que pareça, é o Dennis Quaid também, né? Eu tava vendo outro dia, né? Dennis Quaid, vários ídolos da infância. John Voight, trumpista maluco, assim. John Voight fez Perdidos na Noite, pô. O cara era um michê, cowboy, pô, né? Filme mais radical Deliverance. da. Deliverance e tal. Deliverance né, é um filme meio trumpista, né? Os caras estão lá no interior e tal, pra É, tocar banjo. Agora, porra, Perdidos na Noite, meu amigo, porra, é o personagem da contracultura do cinema ali, né? E ele virou trumpista. É impressionante, assim. Dennis Quaid eu não esperava também. Dennis Quaid completamente louco. Quem mais? Vamos lá. Fábio, você tá com a mão levantada o, só, ainda? só, Vai não, lá. só que eu me lembrei, a gente estava falando do James Woods no Cassino, Hum, tem uma entrevista aquele programa antigo, Inside Actor Studio, tinha uma entrevista com o James Woods, e ele fala, quando ele recebeu a ligação do agente dele sobre o papel no Cassino, né? Na verdade, o filme do Scorsese. Ele tá. falou, olha, vou te falar uma coisa, presta atenção. Any part, anywhere, any fee, enfim, de qualquer jeito me bota nesse filme do Scorsese. Sim, Tipo, claro, claro. Scorsese me ligou, me bota nesse filme. Que demais, né? Que demais. Gustavo, o que que você achou do filme? Eu? Sim? Eu não cheguei a assistir a série Ah, você ainda. não viu a série ainda? Pô, que pena. Não, a série. Assista, assista. Não, eu vou assistir. Mas ainda não achei tempo pra. E como eu quero rever os filmes do Scorsese, eu ainda fiquei. Deixei mais pra frente. Cara, é uma coisa assim, dá pra você ver no final de semana. Cada episódio tem uns 50 minutos, 55 minutos, mas eles passam assim, cara. É uma coisa assim bizarra. Tem cada um. Mas eu sei que quando eu assistir, eu vou querer assistir os filmes de novo e é muito filme pra mim assistir agora. Mas é engraçado. Os filmes do Scorsese tem alguns assim que eles não cansam, né? Tipo, Os Bons Companheiros. Assim, você pode ver Hum. quantas vezes for, não tem, né? Não tem uma coisa assim de, putz, não, já vi esse filme, porque cada cena, todas as cenas, elas são tão. é, a gente fala esse negócio esse meme do insuportável do Absolute Cinema, né? Mas é verdade, né? Porque todas as cenas são absurdamente bem feitas em alguns dos filmes do Scorsese. Todas, né? Tipo, e eu acho assim que tem alguns filmes, Cassino, por exemplo. Todas as cenas de cassino são uma obra de arte, é impressionante, né? Eu acho que ele chega num momento ali, depois do Goodfellas, eu acho, naquele período ali, que ele não tá nem aí se a cena vai ficar longa, se a cena vai ficar curta, ele faz o que ele quer, né? Que ali é o Absolute Cinema mesmo, né? Inclusive o episódio chama Absolute Cinema, acho que é o terceiro, se não me engano, né? Que é aquela fase, e eu acho que a Rebecca Miller concorda comigo, porque ela louva esses filmes dessa fase do Scorsese,
como filmes em que ele não é que ele não queria dizer grandes coisas, não é que não são filmes, entre aspas, importantes como Taxi Driver, como Toro Indomável, aqueles filmes angustiados, né? São filmes que ele fez pelo prazer de filmar, né? Então, pô, as cenas do Cassino, as cenas do Goodfellas, quando ele usa aquele efeito que o Hitchcock usava, né, no Psicose, né, de fazer o zoom para frente com a câmera movendo para trás, né, naquela cena do diner, né, a cena em que o Robert De Niro tá falando com o Ray Liotta naquele restaurante ali, tem aquela cena que parece uma cena do Corpo que Cai, né, do Hitchcock. Pô, aquilo ali, assim, não precisaria ser feito daquela maneira. Ele quis fazer porque ele quis fazer, porque pelo prazer de filmar daquela maneira. Eu acho aquilo, sabe, inacreditável, assim. Aquela cena dos carros andando pelo deserto no cassino, que o Joe Pesci vai embora e deixa aquele rastro de poeira na cara do Robert De Niro. É meio uma comédia pastelão ali, né? Uma cena tão linda, assim, tipo, você veja esse filme assim como se fosse uma diversão, assim, de final de semana. Pô, vamos ver Cassino de novo? Vamos. E, e eu me lembro que eu fiz as entrevistas desse filme, né? Fiz o elenco, o Scorsese deu uma coletiva, ele não deu exclusiva, né? E eu me lembro que na série ele fala na cena da morsa, né? Daquela cena que o cara esmaga a cabeça que o Joe Pesci esmaga a cabeça do cara. E a coletiva ele falou que ele teve que tirar essa cena porque senão o filme ia ter uma censura X, né? Ia ser uma censura é, acima de 18 anos e tal. E foi uma das poucas concessões assim que ele fez, mas ele falou, até eu achei no final que a cena ficou pesada demais. Mas foi legal, era uma coletiva, ninguém deu exclusiva, era uma coletiva, o Scorsese fez uma sozinho, e aí depois teve uma com o De Niro e James Woods, e o Joe Pesci não estava também, que o Joe Pesci rarissimamente dava entrevistas, mas estava o De Niro e a Sharon Stone e o James Woods. Foi muito legal, isso foi muito legal. Mais alguém, galera? Massa, Fala, Dario. tem uma coisa que eu achei interessante, que é que em certo momento ela liga a biografia com o estilo dele. Tem aquele momento que ela fala que ele morou, sei lá, no segundo andar, terceiro andar, e ele via do alto a rua, né? E depois ela pega várias cenas em que ele faz mais ou menos aquilo, né? Sim, Aí eu fiquei sim. pensando, isso é um grande insight dela, ou será que ela força um pouco a mão nessa interpretação? O que é que você achou desse momento específico, assim, do... Olha, funciona, como narrativa funciona, né? Porque você tem a ilustração imediata das coisas sobre as quais ela está falando, né? Agora, se eu me lembro bem, essa cena ele está falando de um tempo que ele ficou adoentado, né? E que ele ficou no quarto um tempão porque ele tinha uma doença e ele, né? Ele ficou muito tempo no quarto, ele não saía do quarto muito, e tal. Então, eu acho que faz sentido, né? E assim, beleza, o Scorsese, ele deu liberdade total para Rebecca Miller fazer o que ela quiser. Mas eu acho que ela deve ter perguntado isso para ele, né? Fora, justamente para não cometer um sacrilégio de inventar uma coisa e depois o Scorsese falar assim, puta, isso aí não tem nada a ver, nunca pensei nisso na hora de filmar, né? Então, assim, eu entendo o que você está falando, eu acho que muitas vezes pode parecer meio forçação de barra, mas, cara, o filme é tão bem feito, as cenas, a seleção das imagens é tão legal e a mulher conhece tanto a obra do cara que eu acho que teve uma pré-produção gigantesca. Eu não acho que as entrevistas com ele. Eu acho que ela deve ter feito um monte de pré-entrevista com ele. Eu acho que ela não fez. Aquelas ali não são as únicas entrevistas. Eu acho que deve ter rolado muita coisa prévia, sem gravar, sem filmar, só para ela, sabe, é, ter material, né? Porque muitas vezes você faz isso, cara. Você vai fazer um documentário, você não liga a câmera e entrevista o cara por 20 horas. Você faz entrevistas prévias com a pessoa, geralmente, né? É muito mais fácil isso, né? Entrevistas até mais pessoais, né? Entrevistas até mais sem câmera ligada, né? Para a pessoa poder falar o que ela realmente quer, assim, né? E aí depois você pega o filé daquilo e você vai filmar, né? Até por uma questão de economia também, né? Então eu acho que
Posso estar chutando, mas eu acho que ela fez longuíssimas entrevistas com o Scorsese ao longo dos 5 anos, né? Que ela levou 5 anos para fazer. E aí depois ela pegou esse filé aí, ela sabia, ele deve ter falado para ela, não, eu fiz muitas cenas assim parecidas com o ângulo que eu tinha do meu quarto e tal. É o que eu acho, entendeu? Inclusive, me veio à cabeça aqui agora, não sei se vocês viram um documentário do Elton John que tem na Disney. O documentário é mais ou menos, tá? É, mas as entrevistas são legais pra cacete. Porque as entrevistas são que ele fez com o Alex Petridis lá, o Elton John fez tipo uma autobiografia que ele narrou, que ele deu uma entrevista longuíssima para um repórter, né, para um jornalista musical, e eles usam essas entrevistas no documentário do Elton John. As entrevistas são maravilhosas, são maravilhosas. E você percebe que o Elton John está tão à vontade, né, que talvez ele não ficasse à vontade com a câmera ligada de falar aquelas coisas que ele falou. Né? É muito. O filme é meia boca, assim, tem as cenas de arquivo que são legais, mas as entrevistas são maravilhosas. Elas foram tiradas dessas dezenas de horas de entrevistas que ele deu para esse jornalista. Márcia, por favor. Você está mutada, está mutada. Você está mutada, Márcia. Ah, Agora vai. pronto. É, não, é que a gente falou do Scorsese dando força, né? Você estava contando, dando força para outros diretores e tal, né? Sim. E aí eu estava pensando que a gente não vê no documentário, aí não sei se vocês lembram, e eu que estou esquecendo, esse tipo de relação dele com alguém antes dele, Tem com uma. exceção. Então, é só uma. Você tá pensando na mesma que eu, né? Que, No- meu, eu amei aquela frase. Você ficou um ano da sua vida pra fazer essa porcaria. Nunca mais faça isso. Você está Puta, falando do John do Cassavetes, né? Cassavetes. É, O é, único, talvez, então. no filme que eu me lembro é o único. É o único. Para quem não viu o filme, o Scorsese, ele faz no final dos anos 60, começo dos anos 70, antes ali de estourar com Caminhos Violentos, ele faz alguns filmes pro Roger Corman, né? Faz Boxcar Bertha, faz uns filmes que não era só ele, muita gente começou fazendo filmes pro Corman. Jonathan Demme começou, o Peter Bogdanovich fez o Target, o Coppola, né? Acho que o primeiro filme do Coppola é Demência 13, né? Que é um filme de terror que ele filmou na Europa, produzido pelo Roger Corman. Quer dizer, o Roger Corman é, deu muitas chances para toda essa galera da nova Hollywood. Mas o Scorsese, ele faz esse filme, o Boxcar Berta, né? Que ele não gosta desse filme, né? Esse filme, né? Que ele tá falando não é o Boxcar Berta com a Shelley Winters e a Barbara Hershey, né? Que é um filme meio é, é meio é meio um Bonnie and Clyde, assim, né? De uma família de bandidos e tal, né? É muito bonita essa cena, porque o John Cassavetes assiste o filme, né, e vira pra ele e fala: Marty, você acabou de perder um ano da sua vida fazendo uma merda. Por que que você não vai fazer os filmes que você quer fazer? Né? Essa cena é comovente, né, Márcia? Porque você tem um cara que não era, ele era mais velho que o Scorsese, mas não era exatamente, não era um old timer, né? Era um cara que tinha começado a carreira, sei lá, 8 anos como diretor antes do Scorsese ali. Mas ele tinha uma moral com essa juventude da nova Hollywood. Por quê? Porque o Cassavetes foi o primeiro cara a fazer cinema independente de verdade, né? Porque assim, tinha cinema independente desde os anos 10 nos Estados Unidos? Tinha, claro. Muita gente não tinha estúdio. Mas o Cassavetes, na época dos grandes estúdios, foi o primeiro cara realmente que. Pô, o Cassavetes hipotecou a casa dele para fazer os filmes. Né? O Cassavetes pegava, pô. Essa semana eu tive que rever os 12 Condenados para escrever lá É uma porcaria o filme. O Cassavetes trabalha no filme, entendeu? O Cassavetes era um cara super inteligente, super culto, um dramaturgo, casado com a melhor atriz de todos os tempos, né? Uma das, né? Quer dizer, a Gina Rowlands, um cara culto. Para ele fazer Os 12 Condenados, né? Um filme horroroso, né, do Robert Aldrich, que é tipo Os Mercenários, né? Quanto dinheiro o nosso amigo Cassavetes não estava querendo para poder pegar e fazer, sei lá, Shadows ou Faces, né? Ou os filmes que ele fez com o dinheiro que ele ganhou como galã de Hollywood, né?
Então, é muito bonito. O Scorsese, eu acho que ali cai a ficha do Scorsese, entendeu? Ele fala assim, putz, eu fiz uma merda aqui, entendeu? Eu perdi um ano da minha vida fazendo um troço. Chegou o cara aqui, o Pelé chegou pra mim e falou, meu amigo, não faz mais isso, né? E é muito legal, porque logo depois ele faz. Você tá mutada, Márcia, desculpe. Você tá mutada, peraí. Você tá mutada. Você tá mutada ainda. Tá. Desmuta aí. Não? Não consigo. Agora, Não, agora foi. deixa. Agora foi, Agora agora foi. foi. É. Não, é que tem um detalhe também que deixa a coisa mais bonita ainda, que ele fala, ele me abraça É. e fala que você perdeu um ano da sua vida fazendo essa merda, não faça mais isso. E aí depois quando ele tá falando, acho que é do Taxi Driver. Que o... Desculpe, acho que deu uma travada aqui. Oi? Oi, desculpe, acho que deu uma travada aqui. Você estava falando do Taxi Driver e travou para mim. Desculpe, Márcia. Eu que travei. Não, que ele fala, depois ele vê o Taxi Driver, ele fala, não mexa em nada. Eu sei, é muito comovente, né? É muito comovente. Aí você, quer dizer, essa relação deve ser a mesma que o Guilherme Del Toro, né, sente quando o Scorsese vem a público falar bem dos filmes dele, né? Deve ser a mesma coisa, né? Mas o que eu acho foda é o seguinte. O John Cassavetes, ele era um ídolo, mas ele não tinha nenhum filme de sucesso nessa época, né? O Boxcar Berta é do final dos anos 60, né? Os sucessos assim, se é que teve algum sucesso, né? O filme que ele fez foi A Woman Under the Influence, né? Uma Mulher Sob a Influência, que já é de 74, né? Quer dizer, no fim dos anos 60, ele já era um ídolo para o Scorsese, né? Tendo feito, que filmes ele tinha feito nessa época? Ele tinha feito Faces, ele tinha feito Shadows, né, no final dos anos 50, mas ele não era um cara, sabe, ele não era o ídolo ainda da. Desculpe, acho que eu travei agora de novo aqui, né? Boxcar Berta de quando é? 70 e alguma coisinha, é isso, né? 72? Ele não tinha feito uma mulher sob a influência ainda, é de 74, né? Ele tinha feito o quê? Minnie and Moskowitz e Shadows e Faces, basicamente, né? Posso estar enganado, mas é isso. Quer dizer, os grandes filmes, os filmes mais conhecidos de Cassavetes não tinham saído ainda. E ele já era um puta ídolo pro Scorsese, né? É legal demais isso, né? Como a influência do Cassavetes foi fundamental. Muito legal você ter lembrado disso, Márcio, que era um detalhe que ia passar batido, assim. Muito comovente mesmo. Muito legal. Mais alguém, galera? Mais algum comentário? Acho que ele Fala. tinha feito marido, não? Husband, será? Eu acho que É, talvez, né? Mas assim, acho que é por aí. é- Mas eram, enfim, isso. eram todos filmes maravilhosos, mas filmes que ele exibia em universidades, né? Muitos filmes não tinham sido nem distribuídos, né? Ele fazia os filmes e hipotecava a casa e saía literalmente com o filme debaixo do braço para exibir nos lugares, né? Quer dizer, ele não era o rei do cinema alternativo, né? Como ele depois seria celebrado, né? Então é muito, pô. É muito foda, assim. E é engraçado, né, ver o. De novo, não tô comparando nem nada. Mas eu não sei se vocês sentiram isso também. Mas vocês conseguem acreditar que o Spielberg foi tão impactado assim pelos filmes do Scorsese? Eu não consigo acreditar naqueles depoimentos do Spielberg. Desculpem. Mas Não nem a consigo. pau. Não consigo. Entendeu? Tipo, fiquei chocado com o Taxi Driver. Não, você pode ter ficado horrorizado com o Taxi Driver, mas não, falando sério, assim, nada contra o cara, mas, assim, se ele tivesse sido Ah, eu impactado tenho. dessa maneira, porra, então não faz os filmes depois, não destrói a nova Hollywood depois, né? A Márcia acredita em tudo que o Spielberg diz. Eu acho que ele e o George Lucas, eles devem ter uma sensação também um pouco de, nossa, eu acabei com a carreira desse cara, né? Basicamente, né? Tipo, eles devem ter uma coisa, né? O Moacir fala que a Márcia tem bom coração. A Márcia acredita em qualquer coisa, o Moacir.
Mas é engraçado quando o Scorsese fala alguma coisa do tipo assim, porque aí vieram aqueles filmes tipo Guerra nas Estrelas e o Guerra nas Estrelas e Tubarão e tal, né? E meio que acabaram com a gente, mas não foi culpa não foi culpa do George. Lógico que foi. Tipo, lógico que foi. É que os caras viraram amigos e tal, mas eu vendo as entrevistas do Scorsese, eu consigo acreditar nas entrevistas do Paul Schrader, que são do cacete. Eu acho que ali tem realmente uma sinergia e tal. É, mas eu não consigo ver muito o nosso amigo Spielberg é, chocado, realmente muito impactado por esse filme, a ponto de mudar a sua carreira e de, puta, vou mudar essas coisas aqui, eu acho, né? Ele tava o Spielberg tava na filmagem do Scarface, né? Na cena do Say Hello to My Little Friend, né? Tem essa história. Tava, Ele tava tava. na Tem, filmagem dessa cena. tem foto dele lá, tem foto dele. Eles eram muito amigos, né, cara? Puta, o De Palma filmou com a Amy Irving, que era o Carrie, a estranha. A Amy Irving era casada com Spielberg, né? A primeira mulher deles eram muito amigos, né? E famosamente o De Palma viu uma rough cut de Guerra nas Estrelas e falou pro George Lucas, falou, pô, que merda que você tá fazendo, cara? Coisa ridícula. Tipo, ninguém vai querer ver esse filme com um cachorro gigante e o Harrison Ford e a mulher e a Princesa Leia, tipo, detonou o George Lucas, né? Falou pro cara, você tá maluco? Que merda é essa? E aí depois deu o que deu, né? Quer dizer, o, o Brian De Palma até ri disso, né? Fala, porra, meu tino comercial realmente não era dos melhores. Mas tinha ali uma divisão clara entre quem era mais autor, né? E quem tinha uma cabeça mais de comerciante, né? De Lucas, Spielberg, muito mais para um lado mais comercial. Até o Michael Cimino, numa época, depois tentou também, né? E tinha essa galera que era a galera cria da Nouvelle Vague, De Palma, Scorsese, Coppola, né? A galera que tava nem aí se com pretensões comerciais, vou fazer o filme que eu quiser e é isso aí, né? É muito interessante. Eu não compro muito, não, o Spielberg. Nossa, quando eu vi Toro Indomável, era o âmago né, eu vi dentro da alma de Marty. Porra, então você não ajudou o cara, o cacete, né, a arrumar financiamento, porra, né? Você tava fazendo ET, meu amigo, Caçadores da Arca Perdida, porra, podia ter conseguido financiamento pro teu amigo, né? Tudo bem, vamos deixar, tá tudo em paz agora. Agora eles são amigos e tal. Mas achei meio estranho, né? Galera, muitíssimo obrigado, foi sensacional. Essa semana devo ter uma resposta para ver se vai rolar ainda esse ano o debate com o Bruno Mazeu sobre a série documental do Chico Anísio. Vamos ver se rola. Essa semana eu aviso a todos aí, tá? Valeu demais, galera. Boa noite a todos, todos e todas aí. Valeu, André, Ilana, Márcia, Oli, Dario, todo mundo que tá aí. Valeu, galera. Até a próxima, hein? Foi sensacional. Brigadaço. Até Valeu, mais. Tchau, foi tchau. Valeu! demais. Beijos. Tchau, tchau.